Olá! Seja muito bem-vindo ou bem-vinda a mais um episódio da Vida Secreta dos Outros Casais. Como é que vocês estão? Como é que vocês estão nesta semana pós-eleições? Como é que correram as eleições na vossa zona de residência? Estão satisfeitos com os resultados? Não estão? O que é que vocês acharam também do último episódio? Tenho muita curiosidade, porque estava com muito receio, não vou mentir, de lançar um episódio sobre política, porque normalmente quando se fala sobre política a coisa dá para o torto, não é? A coisa azeda. Isso é coisa que eu não quero que aconteça, é que a minha relação convosco azede de maneira absolutamente nenhuma, não é? Portanto, quero muito saber o que é que vocês acharam sobre isso, como é que vocês se sentem neste pós-eleições, se os resultados vos agradaram ou não, enfim, quero saber coisinhas sobre isso. Sobre a minha semana, dizer-vos que tive uma semana, para não variar, bastante cansativa. Tive o último casamento do ano no sábado, casei, salvo seja, não é? Porque não fui eu que casei, mas casamos uns amigos nossos, uns amigos muito especiais para nós, que, enfim, tiveram um casamento absolutamente lindo. A festa foi linda, o casamento foi lindo, foi tudo maravilhoso. Super interessante que o padre era um padre super jovem. O padre tinha a minha idade, curiosamente. Eu ia dizer que era super jovem porque tinha a minha idade. Pronto, porque de facto eu me sinto uma jovem, não é? Mas isto para dizer que foi um casamento religioso e normalmente as leituras e essas coisas todas são sempre muito, pronto, à luz daquilo que está escrito na Bíblia, não é? E que pode ter uma conotação um bocadinho duvidosa. Mas de facto as leituras e a homilia e essas coisas todas que o padre fez foi tudo muito bonito e muito ajustado também àquilo que os noivos são enquanto casal e que os noivos procuram, também procuraram no caso que fosse. Portanto, acho que essa parte foi bastante positiva, foi tudo muito bonito. Estou muito contente por eles, a festa também foi muito linda, correu tudo muito bem. E isto para vos dizer a vocês que finalmente acabou a saga dos casamentos do ano, porque para o ano cá estaremos de novo com mais alguma mão cheia deles. Pronto, mas isto para dizer que vou ter finalmente fins de semana para descansar e para, enfim, pôr as minhas leituras em dia, passear, fazer aquelas coisas que eu gosto de fazer, para além de ir a casamentos. Que também gosto de fazer, mas que acho que realmente já estou a precisar de uma pequena pausa. Enfim, mas para não variar, tenho também no próximo fim de semana, no dia 18 de outubro, um evento na Bertrand do Chiado, que vos convido a todos, a aparecer e a participar, que vai ser um evento promovido pela Euforia, pela editora Euforia, que é a primeira editora de New Adult em Portugal, e nós vamos falar sobre dark romance, portanto, nós vamos estar a falar, eu e outra pessoa também especializada aqui em literatura, que é a Inês Valadas, ou como é mais comumente conhecida, a Dark Romance Queen. Nós vamos estar a falar sobre Dark Romance e sexualidade na literatura, no caso, mas também na vida real. Portanto, vamos estar a falar sobre temas bastante importantes e juntar aqui estes dois mundos que eu gosto bastante, que é a literatura. Eu gosto muito de ler, como vocês sabem. Tenho uma grande biblioteca caseirinha em casa de livros de ficção. Eu gosto muito de ler ficção. E vou estar a falar com a Inês sobre, neste caso, o dark romance, que não é um género literário que eu leia muito, mas que acho bastante importante de ser falado, principalmente do ponto de vista, trazendo aqui questões profissionais, não é? Trazendo aqui o que dizem os estudos, e trazendo aqui do ponto de vista da sexualidade e das relações, como é que estes dois mundos se cruzam. E há muitos temas que eu e a Inês vamos tocar que me parecem bastante importantes. Portanto, estão convidados a aparecer na Bertrand do Chiado, dia 18 de outubro, às Enfim, 4 da contadas tarde. as fofocas Esqueci-me de da dizer essa parte. semana, às 4 Vamos da ao tarde. tema de hoje, que tem estado na boca do povo e que inclusive já me pediram para falar na caixinha de perguntas sobre, não especificamente sobre este tema que vos quero trazer hoje, ou não pelo menos da forma como eu vos quero trazer hoje, mas sobre uma polémica que tem aparecido cada vez mais nas redes sociais e que está na televisão portuguesa, que são os triângulos amorosos, ou mais especificamente, este enredo que nos fascina tanto, que é como é que uma pessoa escolhe entre outras duas,
por exemplo, como é o caso da série que também esteve bastante em voga, que andava toda a gente a ver, que era a série The Summer I Turned Pretty, que também é uma adaptação de livros, penso que é uma saga de livros também, e, aquilo que me referi há pouco, o Secret Story. Secret Story que começou há cerca de um mês, acho eu, e que certamente muitos de vocês já se cruzaram com esta informação, não sei se todos, se calhar nem tantos assim, mas alguns de vocês já se terão cruzado, que é este enredo Liliana, Fábio e Zé, que é um enredo no qual, basicamente o que aconteceu, assim, em linhas muito gerais, a Liliana entrou no Secret Story, noiva do Zé, portanto esse era o segredo da Liliana, estou noiva, fui pedida em casamento, acho que era assim, fui pedida em casamento na gala de estreia, portanto na estreia do programa, e ela entra para casa e conhece o Fábio, o Zé fica cá fora, ela entra para casa, conhece o Fábio e apaixona-se, alegadamente, pelo Fábio e termina a relação com o Zé para ficar com o Fábio em 2 semanas. Portanto, esta é a escandaleira do Secret Story. Mas aquilo que realmente me interessa falar-vos não é sobre o enredo destas histórias, o The Summer I Turned Pretty não é exatamente o enredo do Secret Story, é um enredo mais teenager. Há uma personagem que é a Belly, que é a personagem principal, que fica aqui num triângulo amoroso com 2 irmãos, que é o Conrad e o Jeremiah, e todas as temporadas, toda a série gira à volta deste triângulo amoroso, mas aquilo que efetivamente eu quero falar-vos hoje não é de todo nem sobre a série, nem sobre o Secret Story, apesar de estas duas entretenimento, vá, estas duas formas de entretenimento até poderem dar aqui pano para mangas e para um episódio bastante completo, não me interessa particularmente fofocar sobre a vida destas pessoas. O que me interessa realmente aqui é o fenómeno psicológico por trás deste enredo. Porque é que nós nos interessamos tanto por histórias deste tipo? Porque a verdade é essa, e não vamos mentir, nós gostamos de saber. Nós gostamos de saber o enredo, nós gostamos de saber o desfecho da história. E, em segundo lugar, porque é que nós nos interessamos por mais do que uma pessoa quando estamos numa relação. O que é que acontece dentro de nós para que um triângulo amoroso de facto aconteça? E porque é que nós torcemos pelo triângulo amoroso numa situação e não torcemos noutra? Porque é que isto acontece? Em primeiro lugar, gostava de começar por falar sobre o que é de facto um triângulo amoroso. Um triângulo amoroso acontece quando uma pessoa se sente dividida entre duas outras pessoas. Geralmente, esta pessoa já está numa relação com uma das pessoas e acontece de conhecer alguém por quem se interessa, por exemplo, ou também pode acontecer que uma pessoa conheça duas pessoas mais ou menos em simultâneo e se interesse por elas ao mesmo tempo, com algumas aspas, né, aqui no ao mesmo tempo. Como é o caso, por exemplo, da série The Summer I Turned Pretty, não havia uma relação prévia com uma das pessoas, o triângulo começa a acontecer, mais ou menos ao mesmo tempo, pronto. Mas eu gostava de acrescentar esta ideia de que um triângulo amoroso não é só sobre 3 pessoas envolvidas num enredo romântico. Um triângulo amoroso é muito mais complexo, diria eu, porque envolve questões muito específicas sobre o amor. Quando nós falamos de amor, podemos concordar que o amor é composto por diversas dimensões. O amor é composto por exemplo, pelo romance, não é? Pelo romantismo, mas também por erotismo, por desejo sexual, também por comunicação, por intimidade, por segurança, por conforto, por companheirismo, não é? Por, sei lá, fidelidade. O amor é composto por diversas dimensões. E muitas vezes, obviamente que não é sempre, mas muitas vezes os triângulos amorosos nascem precisamente quando uma destas dimensões está um pouquinho menos presente na relação. Muitas vezes, não sempre, deixem-me reforçar, mas muitas vezes esta terceira pessoa do triângulo amoroso vem de facto preencher um espaço vazio. Ou seja, o triângulo nem sempre é sobre duas pessoas, mas sobre duas partes de nós que procuram coisas diferentes. Eu vou explicar para não ficar confuso. Muitas vezes nós interessamos-nos por alguém porque essa pessoa desperta uma parte de nós que estava adormecida, ou uma parte de nós que nós ainda não conhecíamos e que com esta pessoa se torna mais evidente. Seja, sei lá, o nosso lado mais aventureiro, o nosso lado mais sensual, mais curioso, mais espontâneo, mais tranquilo, por exemplo. Ou então,
Nós apaixonamos-nos por alguém porque essa pessoa representa uma fase da nossa vida que nós não estávamos a viver até então, mas gostaríamos de viver, ou uma fase que nós deixamos para trás. Portanto, algo que eu ainda não vivi e gostava de viver, ou algo que eu já vivi e gostava de reviver. E há estudos que nos dizem que, por exemplo, a infidelidade ou a atração por outras pessoas não surge, nem sempre, no caso, nem sempre surge da ausência de amores. Muitas vezes surge até pela procura de algo mais, pela procura de vitalidade, pela procura de uma parte da nossa identidade. E eu penso que nós já falamos sobre isto no episódio deste podcast sobre traição. Eu quero reforçar aqui que este episódio não é sobre traição. Nós não estamos a falar sobre traição, nós estamos a falar sobre atração por outras pessoas fora da relação, ou estamos a falar sobre triângulos amorosos e interessar-nos por mais do que uma pessoa ao mesmo tempo. Portanto, é sobre isso que estamos a falar, não é sobre traição. Mas deixem-me dizer-vos que a Esther Perel, que é uma psicoterapeuta bastante conhecida na área das relações, ela fala disto de uma forma brilhante. Ela diz que nós não traímos porque deixamos de amar, nós traímos porque queremos reencontrar a versão de nós que nós deixamos de ser dentro do amor. De uma forma muito geral, é mais ou menos isto que ela diz. E, por exemplo, no caso da Belly, do Conrad e do Jeremiah, da série que falávamos há pouco, de Summer I Turned Pretty, não é só sobre, e todas as temporadas, toda a série gira à volta desta premissa, não é sobre com quem ela deve ficar. Pelo menos não foi assim que eu interpretei a série. É sobre o que cada um destes rapazes, né, o que cada um deles representa na vida da Belly. O Conrad, que é o irmão mais velho, é a idealização de um amor perfeito, de um amor que é perfeito porque nunca foi vivido, que é algo que nós fazemos imenso, nós idealizamos o que nunca vivemos como o melhor do mundo, até de facto o vivermos e percebermos que todas as relações têm as mesmas complexidades, têm as mesmas dificuldades. Portanto, o Conrad representa para a Belly o mistério do desconhecido e, acima de tudo, um amor que durante muito tempo nunca foi correspondido, o que traz bastante dor e bastante desconforto, que não nos deixa seguir em frente. Porque é o quase, não é? O quase é muito difícil de largar, pelo menos no início. Eu não quero dar spoilers sobre o fim da série, mas no início da série é isto que o Conrad representa. É o luto do quase que não se consegue fazer e o amor idealizado, a perfeição de um amor que nunca foi vivido. Por outro lado, o Jeremiah representa coisas diferentes na vida da Belly. Ele representa conforto, representa amizade, presença, uma certa leveza e um certo humor também. Ele representa estabilidade no amor. E isto, porque é que vos estou a trazer esta ideia? Porque este triângulo não é só sobre estas três personagens, é sobre as versões da Belly que ela consegue ser e que consegue viver com cada um deles. Uma versão tranquila, presente, estável com o Jeremiah e uma versão idealizada, princesa da Disney, mistério do desconhecido, com o Conrad. E é assim connosco também, saindo aqui da série, porque também não me quero colar demasiado a estes exemplos. Muitas vezes, quando nos interessamos por uma pessoa nova, nós estamos de facto a interessar-nos por uma parte de quem nós somos quando estamos com essa pessoa. Porque a pessoa é divertida, porque é aventureira, porque tem sentido de humor, porque não nos faz sentir aborrecidas, não nos faz sentir donas de casa, sei lá, enfim. E eu gostava que esta fosse a primeira reflexão. É realmente esta pessoa que me interessa ou é o que ela representa na minha vida? O que ela me faz sentir sobre mim própria? O que me leva a outro ponto muito importante quando falamos em triângulos amorosos, que são os julgamentos que nós fazemos logo à partida quando alguém decide terminar uma relação para ficar com outra pessoa. Estes julgamentos são automáticos, escusam de desmentir. Eu sei que todos nós já fizemos este tipo de julgamento quando ouvimos, sei lá, histórias de alguém que trocou o marido por outro ou a mulher por outra pessoa, e há uma reação quase automática de julgamento, universal, né? Toda a gente, porque a sociedade tende a construir esta narrativa muito simplista das relações, não é? De quem saiu da relação é o vilão e quem ficou na relação é a vítima. Mas as relações humanas não são tão simples assim, malta. São muito mais complexas e nem sempre quem sai é mau e quem fica é bom, ok? Precisamos de desconstruir estas ideias pré-concebidas sobre as razões de um término de uma relação. No fundo, o que eu vos queria trazer é que
as relações acabam e recomeçam por mil e uma razões. Algumas razões são conscientes, outras inconscientes e muitas vezes por triângulos amorosos, que não nascem nem sempre, pelo menos, da maldade. Eu disse nem sempre, ok? Não me crucifiquem já. O que me leva ao seguinte ponto, que é normal nós sentirmos atração por outras pessoas? Eu já dei spoilers sobre esta pergunta, mas eu diria que sim, é absolutamente normal. Esta ideia de que só nos interessamos por uma pessoa é aquilo que nós chamamos de monogamia. A monogamia, que no caso pode ser emocional ou sexual, é um modelo relacional que, na verdade, é uma construção social, não é uma evidência biológica. É um modelo que nos foi apresentado e que, na verdade, nós nunca questionamos, porque questioná-lo é muito, muito doloroso emocionalmente e difícil também, porque questionar a monogamia é ir contra, muitas vezes, a nossa própria identidade. A monogamia torna-se parte de quem nós somos, na grande maioria das vezes. E mexe, obviamente, ir contra esta monogamia é também mexer em questões muito profundas, em feridas muito profundas. Por exemplo, as nossas crenças de abandono, as nossas crenças de insuficiência, o medo de perder, a desconfiança em relação aos outros. Portanto, a monogamia também representa uma saída para estas crenças, que na verdade não é bem uma saída, às vezes é um reforço até. Mas, isto em linhas gerais, para vos dizer que é mesmo muito difícil nós questionarmos estes modelos relacionais, porque no fundo foram os únicos que nos foram apresentados como válidos e nós crescemos em cima deste modelo, que está construído, a nossa sociedade também se construiu toda à volta deste modelo. Mas isto tudo para dizer o quê? Para dizer que, ainda que a monogamia seja o modelo que mais comumente nós utilizamos, não é? A verdade é que nós continuamos, enquanto seres humanos, a sentir atração por outras pessoas, mesmo quando estamos numa relação saudável e feliz. Porque, ainda que a monogamia tenha sido o modelo construído em cima da sociedade em que estamos inseridos, a verdade é que a monogamia, sendo um modelo e construção social, não está no nosso, lá na nossa fisiologia. Fisiologia? Sim, fisiologia. Ou biologia, o que quiserem chamar. E por isso, nós sentimos atração por outras pessoas quando estamos numa relação feliz. O que não invalida, deixem-me reforçar isto em caps lock, não invalida o amor que nós sentimos por quem está numa relação connosco. E aqui, reforçando o que já falamos, a diferença não está no sentir ou não sentir atração. A diferença e o mais importante está no que nós fazemos com essa atração. Se nós reconhecemos essa atração e sabemos gerir com base naquilo que nós queremos para nós neste momento da nossa vida, ou se nós escondemos esta atração, deixamos a atração crescer na sombra, fazemos de conta que não estamos a perceber o que está a acontecer, até que a atração cresça demasiado e nós já não conseguimos podar estas raízes. E há uma expressão na psicologia que eu vos queria trazer, que é o processamento do desejo, que significa a capacidade de nós identificarmos o que estamos a sentir, no caso o desejo, sem agir impulsivamente. Ou seja, é saber processar cognitivamente esse mesmo desejo, portanto, processar no pensamento esse mesmo desejo que estamos a sentir por outra pessoa, porque nós sabemos que desejar coisas e pessoas é humano. E o que define a nossa maturidade relacional é o que nós fazemos com esse desejo. Portanto, quando nós processamos o desejo, não é? Aquilo que chamamos de processamento do desejo, quando nós questionamos e refletimos sobre o próprio desejo, nós estamos a ganhar consciência e controlo sobre as nossas ações e decisões. E agora vou pegar novamente no exemplo do Secret Story da Liliana, do Fábio e do Zé. Eu não sei se este enredo foi encenado, eu não sei se foi tudo mentira, eu não sei o que é que aconteceu. Eu nem sequer vejo Secret Story, na verdade. Eu tenho acompanhado alguns trechos do que vai acontecendo pelo algoritmo do Instagram. Mas o que me parece de tudo isto é que, a ser verdade, que não me interessa muito se é verdade ou não, porque eu vou comentar só aquilo que me tenha parecido, a ser verdade,
Parece-me que a Liliana não conseguiu fazer este trabalho de tomada de consciência, este trabalho de processamento do desejo. Porque é natural que nós possamos sentir-nos atraídos por outras pessoas. E é natural que ela, entrando numa casa com imensas pessoas bonitas e atraentes, ela possa ter sentido esta atração. Mas é o entendimento que nós fazemos deste desejo que me parece realmente importante. É esta capacidade de pensar: esta pessoa desperta algo em mim, mas eu amo a pessoa que eu tenho comigo, que eu tenho ao meu lado, e portanto eu vou afastar-me para que esta semente da atração não cresça. E é isto que nós queremos dizer com o amor é uma escolha consciente, que na verdade até me parece uma verdadeira prova de amor. Este processamento do desejo e a tomada de decisão congruente com a relação atual. Que no caso a Liliana não escolheu e também está tudo certo. Vamos falar sobre isso mais à frente, que é também pode acontecer de nós decidirmos não querer escolher em prol da relação atual e querer perseguir então este desejo e esta nova atração por uma nova pessoa. Reforçando, claro, que o problema não está na escolha, está na forma como tudo acontece, né? E ser uma escolha consciente, obviamente. E agora vocês perguntam: então, mas se eu amo a pessoa com quem eu estou, porque é que eu me sinto atraído por outras pessoas? Porque é que isto de facto acontece? Para além daquilo que nós falamos há pouco, para além desta lógica de que raramente é sobre a pessoa, muitas vezes é sobre o reflexo de algo que falta em nós ou que falta na nossa relação, ou algo que se calhar não falta, mas que nós sentimos falta, que são coisas diferentes também. Para além de tudo isso que nós falamos, até do caso da Esther Perel, que dizia que é a procura por uma identidade minha algures perdida na vida. Para além disso, existem outras razões também. Existem os fatores psicológicos, porque a pessoa, ou a outra pessoa no caso, é uma pessoa nova, é uma pessoa desconhecida, eu não conheço os defeitos desta pessoa, eu não a vejo a dormir de boca aberta, eu não sei como é que ela cheira quando não toma banho, eu, enfim, eu não sei coisas desagradáveis sobre esta pessoa e por isso ela vai sempre parecer-me mais atraente. E depois, porque também a vejo num contexto muito mais estimulante intelectualmente, regra geral. Porque a vejo no trabalho, porque a vejo num café com os amigos, porque a vejo a conversar sobre temas interessantes e não na monotonia do dia a dia. E não naquilo que é sempre igual e muitas vezes aborrecido, que é o que acontece com a pessoa que temos, com quem estamos numa relação, no caso. Portanto, esta pessoa nova, desconhecida, parece-nos mais interessante porque nós só vemos as partes mais curadas dela, não é? Há esta curadoria daquilo que a pessoa quer mostrar, que geralmente é mais interessante do que o nosso backstage. É a lógica que nós já falamos também em alguns episódios do palco dos outros versus o nosso backstage. Mas eu posso garantir-vos que, perseguindo esta atração e entrando numa relação com esta nova pessoa, a magia do desconhecido e a idealização do perfeito sem defeitos maravilhoso irá obviamente desaparecer. Porque, como nós também já falamos, a galinha da vizinha é exatamente igual à tua. E, portanto, com o passar do tempo, por muito que esta pessoa nova neste momento te pareça muito mais atraente do que a pessoa que tens ao teu lado, ela vai tornar-se a pessoa que tu tens ao teu lado. Faz sentido isto? Depois, existem também fatores biológicos ou hormonais para nos sentirmos atraídos por outras pessoas. Há simplesmente alguns aspectos de algumas pessoas que nos vão despertar algum tipo de interesse naturalmente, sem nós sabermos muito bem porquê. Seja o cheiro da pessoa, a forma da pessoa falar, as feromonas ou ferormonas? Pausa para pesquisa. Feromonas. Feromonas, ok, boa. Portanto, as feromonas da pessoa, que são substâncias químicas produzidas pelo nosso corpo e que, ao serem disseminadas, provocam determinadas reações nas pessoas da mesma espécie, não é? Nas outras pessoas, no caso. E atenção que, às vezes, nós cruzamos-nos com uma pessoa e não sabemos muito bem porquê, aquela pessoa desperta algum tipo de interesse em nós. E nem sequer é uma pessoa que nós, pelo menos visualmente, nós achemos atraente. Mas, de facto, há pessoas que despertam em nós coisas baseadas nestas tais substâncias químicas, não é? Nas ferormonas. Há pessoas que simplesmente nos despertam sensações no corpo. E também está tudo certo em relação a isso, porque lá está, essa sensação é algo que eu não controlo. O que eu efetivamente controlo é o que eu faço com isso. Lembrem-se sempre disto.
E depois há outro fator, que é o fator imprevisibilidade. Como seres humanos, nós também procuramos a novidade, nós também procuramos a imprevisibilidade, o desafio, que são tudo conceitos muito, muito ligados ao desejo sexual. E é normal que numa relação, principalmente numa relação mais longa, nós estejamos a receber coisas diferentes. Já não há imprevisibilidade, há estabilidade. Já não há desafio, há segurança. Já não há novidade, há conforto. E estes conceitos são incompatíveis com o desejo. Não, não vou dizer incompatíveis, vou reestruturar. Estes conceitos são um pouquinho mais distantes do desejo. E por isso, muitas vezes, nós sentimos atração por outras pessoas, porque essas pessoas nos trazem estes novos conceitos que, na verdade, nós não estamos a alimentar na nossa relação. Como dizia a tia Esther, é sobre nós. As vidas não vividas, o fruto proibido, a nossa identidade, coisas que são muito mais sobre nós do que propriamente sobre as outras duas pessoas envolvidas. Mas independentemente de tudo, deixem-me reforçar esta ideia que e eu vou sempre reforçar isto ao longo do episódio, sentir atração por outras pessoas quando estamos num relacionamento não significa que não amas a pessoa com quem estás, ok? O importante é que se respeite os limites previamente estabelecidos da nossa relação, certo? Agora, as pessoas têm tendência para, quando isto acontece, sair logo da relação, principalmente se a atração está a acontecer por alguém que é recorrente na nossa vida, alguém que nós vemos com frequência, por exemplo, alguém do trabalho, olha, alguém do Secret Story que está na casa connosco, meu Deus, não posso fugir. Sei lá, existe esta tendência para, se eu não consigo fugir desta pessoa por quem me estou a sentir atraída, eu vou sair da relação atual. E esta é uma escolha válida. Nós podemos querer sair da relação para viver essas sensações que eventualmente, este novo desejo, que eventualmente pode transformar-se num novo amor. Podemos, temos esse direito. Mas também podemos escolher querer ficar e investir na relação atual. Claro que sim, também temos esse direito. Portanto, o que eu quero dizer é que sentir atração por outras pessoas traz-nos, coloca-nos em perspectiva. É isto que eu vos quero trazer. Coloca-nos em perspectiva para uma nova escolha, quase semelhante àquela que fizemos no dia em que decidimos começar a namorar, né, que é: "Quero estar com esta pessoa ou não?". É uma escolha que nós temos que fazer e qualquer decisão me parece válida, ok? Desde que as coisas sejam bem feitas. Sempre reforçando aqui esta ideia. Agora, nós precisamos de falar dos sentimentos de culpa que muitas vezes isto provoca também. E esta culpa é, regra geral, fruto de uma educação extremamente monogâmica, como já falávamos, e extremamente conservadora também, porque nós não falamos vezes suficientes sobre isto. Nós não falamos vezes suficientes sobre atração, sobre amor, sobre prazer, sobre paixão, sobre a diferença entre esta paixão inicial e o amor que se vai construindo, o amor enquanto escolha também, o querer alimentar desta relação. Mas isto é a realidade de todos nós, malta. Por isso parece-me válido que se sinta culpa, sim, eu percebo, a culpa é válida em termos de todos os sentimentos são válidos, mas não faz sentido nós sentirmos culpa por uma coisa que nós não controlamos. E a atração por outras pessoas é um processo alheio à nossa vontade. O que nós efetivamente controlamos e aquilo que nós devemos orgulhar-nos de ou envergonhar-nos de, ou sentir culpa de, no caso, é o que nós fazemos com isso. Sim? Agora, eu gostava de vos trazer também aqui um outro twist a toda a todo este episódio, porque de facto nós vivemos também numa era de hiperestimulação, principalmente no que diz respeito aos relacionamentos. Nós temos, neste momento, imensas opções para conhecer pessoas novas. Nós temos as dating apps, nós temos saídas à noite, temos discotecas, temos bares, temos museus, temos potenciais parceiros, novos parceiros no caso, em todo o lado. E aqui eu não estou a falar só de parceiros para relações sérias, estou a falar da possibilidade de conhecermos pessoas que são nossas semelhantes, pessoas da nossa idade, pessoas por quem nos eventualmente poderíamos interessar. Nós temos, para além de tudo isso, uma quantidade astronómica de novas experiências à nossa disposição. Experiências infinitas, coisas milhares que eu não estou a fazer. Eu agora estou a gravar este podcast, mas existem imensas
outras coisas que eu poderia estar a fazer. E muitas vezes isto traz-nos uma dúvida constante, que é: será que eu devia estar noutro lugar? Será que eu consigo ser mais feliz? Será que eu consigo melhor do que a pessoa que está ao meu lado? Será que há mais à minha espera, que há melhor à minha espera, que há mais felicidade à minha espera? Será, será, será? E isto representa um paradoxo, que é o paradoxo da escolha. Quanto mais opções eu tenho, mais medo eu sinto de escolher mal e mais arrependimento eu sinto também, caso eu tenha escolhido erradamente. Mas deixem-me dizer-vos que nas relações, essa lógica do escolher mal, essa lógica do escolher melhor, não existe, porque isso é uma falácia. É a falácia da felicidade, como eu gosto de lhe chamar. É esta ideia de que existe um cenário onde nós seremos ainda mais felizes, ainda mais complexos, ainda mais completos, no caso, ainda mais amados. Mas deixem-me dizer-vos que a felicidade não está na escolha que nós ainda não fizemos, garanto-vos. Porque a felicidade não é algo que nós alcançamos, é algo que nós vivemos. É algo que está no agora e nós precisamos de tomar decisões com base naquilo que está agora. A felicidade não é nada mais, nada menos do que um estado geral de bem-estar emocional que vem daquilo que nós somos e da forma como nós encaramos a vida e não daquilo que nós temos ou poderemos vir a ter no futuro. Porque eu posso ter tudo e ser infeliz e não ter nada e ser imensamente feliz. Isto para vos dizer que a felicidade é um estado que está no momento presente, naquilo que está agora. E tudo o que nós temos na vida é exatamente isso, é o que está agora. Portanto, se eu vou sair de uma relação com esta premissa de eu estou bem aqui, mas eu acho que eu vou estar melhor, não me parece que seja uma boa ideia. Ou, e também gostava de vos trazer isso, não vamos ficar numa. O contrário também é válido, é não vamos ficar numa relação porque achamos que no futuro a relação vai melhorar. Também não vamos fazer isso. Nós ficamos onde estamos bem e saímos de onde não estamos bem agora. Não é daqui a 3 meses ou 6 ou um ano. É agora. Não estou bem agora, saio agora. Não vou ficar com base no que eu acho que poderá acontecer daqui a um tempo. E o contrário também. Não vou sair com base nesta ideia incansável de que existe mais e mais e melhor e melhor. Porque enquanto eu estiver à procura desse mais e melhor, eu nunca vou aproveitar o que eu realmente tenho. E eu nunca vou ser feliz. Porque a felicidade, como já falamos, é o estado geral de bem-estar agora. Isto faz sentido? No fundo, é esta luta entre dopamina versus serotonina. A dopamina é a hormona da excitação incrível, quase como uma droga, estou no topo do mundo. E a serotonina é esta sensação de bem-estar, de tranquilidade emocional. E quando nós vivemos eternamente em busca de mais dopamina, nós esquecemos da serotonina, que é a tranquilidade, o estar bem, o estar tranquilo. E com isto eu não quero dizer que um triângulo amoroso é sempre dopamina versus serotonina, no qual, no caso, a nova pessoa é a escolha errada porque devemos viver no presente e a pessoa que temos hoje é que é a nossa serotonina. Não é isso que eu estou a dizer. Às vezes, a terceira pessoa pode de facto ser a nossa serotonina. Pode ser a calmaria, a tranquilidade, a vida leve, ao contrário da pessoa com quem estamos atualmente. Pode ser, porque a lógica dos triângulos amorosos, como já falamos, é muito complexa. Não há 2 relações iguais, como é óbvio, como já tínhamos falado. Agora, posto isto, como lidar com tudo isto? A primeira dica, no caso, que vos queria trazer, é que precisamos de normalizar a atração. Normalizar a atração e até desmontar esta atração também pode ajudar bastante a este dilema, a este triângulo amoroso. Porquê é que eu estou a sentir-me atraído? O que é que exatamente está a atrair-me nesta pessoa? Ah, já sei, se calhar é o cabelo, eu gosto deste tipo de cabelo, se calhar é o cheiro, ou a expressão facial, ou é o trabalho que ela tem, ou é o que ela me faz sentir, ou é uma parte de mim que esta pessoa desperta que eu há muito tempo que já não vivia e tenho saudades de ser assim. Quais é que são as minhas motivações para esta atração? O que é que está por trás deste meu desejo? Nós normalizarmos isto como parte integrante da nossa vida e da nossa experiência humana pode ajudar-nos até a perceber melhor o que é que a atração está a comunicar sobre nós. Quais é que são as nossas necessidades emocionais, sexuais, o que seja.
E podemos, eventualmente, se nos fizer sentido, comunicar até ao nosso parceiro que isso está a acontecer. Ou se não quisermos comunicar, também podemos usar como informação importante para navegar a nossa relação, caso queiramos ficar nessa relação, não é? Portanto, desmontar isto ajuda-nos a perceber que há coisas que nos ultrapassam, há coisas que nos transcendem, sobre as quais nós não temos controle. E isso não faz de nós más pessoas. E claro, nós percebermos que sentimos atração por outra pessoa não significa que nós amemos menos a pessoa com quem estamos, tal como já falamos. É importante nós conseguirmos fazer esta separação clara entre pensamentos e ações concretas. Se os pensamentos podem revelar vontades reais, claro que podem. Mas se os pensamentos revelam realmente sempre vontades, não. Podem revelar, sim. Fazem-no sempre, não. Segunda coisa, comunicar. Faz sentido que te abras com o teu parceiro sobre isto? Faz sentido falar sobre esta temática? Queres manter isto só para ti? Será que a outra pessoa estaria aberta a esta discussão, a pensar sobre isto, a pensar sobre a atração? Será que isto ajudaria, por exemplo, a aliviar a culpa ou até a fortalecer aqui uma conexão, no casal? Faria sentido? Fica também a reflexão, porque comunicar sobre isto até vos pode fortalecer enquanto casal e ajudar-vos a refletir de facto sobre quais as necessidades que poderiam estar a ser, às quais poderiam estar a dar mais atenção. Assim é que é, acho que assim fica mais claro. Ou então, se não fizer sentido não comunicar diretamente com o parceiro, porque também é uma coisa que é nossa e que não precisamos de comunicar, aquilo que nós pensamos e sentimos pertence à nossa esfera privada, não é só partilhamos aquilo que nos faz sentido, mas sempre com muito respeito pela pessoa com quem temos ao lado, obviamente. Portanto, não tem que saber o que estás a sentir, mas confiando que estás a respeitar os limites da relação. E terceiro, aceitação e autocompaixão também. O que é isto da autocompaixão? É a nossa capacidade de termos compaixão e empatia para connosco próprios, sabermos que nós também merecemos o cuidado e a gentileza com que tratamos os outros e, portanto, lembrarmos de que é normal nós termos pensamentos e sentimentos diversos e que não precisamos de nos punir por isso. Ok? No caso, gostava de também trazer aqui esta ideia de que se de facto estás numa situação deste tipo, num triângulo amoroso, numa situação que te deixa, traz muito desconforto, muita culpa, muita inquietação, faz sentido procurar ajuda. Isso também é um ato de autocompaixão, a procura de ajuda profissional. Por fim, queria trazer-vos também como é que nós sabemos que uma escolha é a escolha acertada. Esta é a pergunta clássica dos triângulos amorosos. Qual dos dois devo escolher? Mas talvez a pergunta real não devesse ser qual é a pessoa certa, e sim quem é que eu sou em cada uma destas relações. Porque a escolha certa não é aquela que promete mais na nossa vida, mas aquela que nos permite sermos mais autênticos. O amor saudável é aquele onde nós podemos ser nós mesmos, por inteiro. Escolher alguém implica perder alguém. Pelo menos nos triângulos amorosos é assim que significa. E está tudo bem que esta escolha traga sempre um luto, o luto da pessoa que tivemos que deixar ir. E está tudo certo, porque a maturidade é aceitar que nós não podemos ter tudo, mas ainda assim temos que escolher com consciência. E pronto, malta, é isto que tenho para vocês hoje. Espero que tenham gostado deste tema. Não sei se estão a acompanhar a série The Summer I Turned Pretty ou o Secret Story, mas sei que já ouviram uma história qualquer deste tipo, alguém que trocou o marido ou a mulher, ai meu Deus, um grande escândalo lá na aldeia. Mas eu quero muito saber o que pensam sobre isto. Espero ter ajudado a desmistificar aqui alguns dos preconceitos que, à partida, eu sei que surgem logo quando falamos nestas questões, mas queria muito saber o que pensam sobre isso, deixem-me nos comentários. Antes de terminar, quero lembrar-vos também que me podem enviar as vossas histórias, questões, confissões, inquietações, tudo o que vocês quiserem para o link que eu deixo na descrição do podcast e na descrição do episódio. E claro, que me deixem também as vossas reflexões e os vossos pensamentos sobre este tema. Até para a semana, malta. Obrigada por me ouvirem e beijinhos!